fundos imobiliários quase de graça para você colocar aí na sua carteira de investimentos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que estão aí descontados, mas nem por isso são fundos imobiliários ruins, para você aproveitar e encher o seu carrinho e fazer os seus aportes pensando aí na sua independência financeira. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, esse canal que é feito para você investidor, com foco aí no longo prazo, na sua independência financeira, que tem garra, que tem determinação para conquistar essa meta. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar aqui 3 fundos imobiliários quase de graça, que estão bem descontados aí na Bolsa de Valores, ainda estão descontados. E eu já começo falando da projeção aí de queda da taxa Selic. Tá, mas o que a taxa Selic tem a ver aí com os fundos imobiliários? Tudo a ver. A gente sabe, né? A gente tá careca de saber, aqui no canal Dinheiro eu falo muito disso, que quando a taxa Selic está elevada é porque ela tenta controlar a inflação. A inflação, né, o IPCA, quando ele está bem elevado, ele tira aí dinheiro do seu bolso, né, as coisas ficam mais salgadas, então a taxa Selic ela é elevada aí pelo Banco Central, justamente para tentar controlar a inflação, e à medida que essa inflação é controlada, a taxa de juros, né, a taxa Selic, ela começa a descer. E quando a taxa Selic está lá em cima, como é o caso agora, está em 13,75% aí de rentabilidade, o IFIX, que é o índice oficial aí dos fundos imobiliários, ele tende a cair, né? É uma correlação negativa aí entre os dois. Só que a gente está com uma projeção aí da taxa Selic começar a descer, né? Segundo aí os grandes especialistas aí do mercado financeiro, a taxa Selic ela pode já sofrer os primeiros cortes já na próxima reunião aí do Copom. E a projeção é que ela termine aí em 2023 em 12%, mas que ela ainda se mantenha elevada aí por muito tempo. E a projeção do IPCA também é que diminua aí com o passar do tempo. E o primeiro FII aí quase de graça na Bolsa de Valores é o MOL 11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 116,24. O dividend yield pago aí nos últimos 12 meses é de 7,98%. E o P sobre VP, o que é o P sobre VP? É o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo imobiliário. No caso aqui, o P sobre VP desse fundo imobiliário está em 0,98. O que isso significa? Que ao comprar uma cota desse fundo imobiliário, né, hoje você vai pagar aí 2% com desconto, né? E isso é muito bom, né? Você ganhar um descontinho, né, para comprar uma cota de um fundo imobiliário. Ele tem aí uma excelente liquidez média diária acima de 2 milhões, né? Acima de R$1 milhão já é ótimo aí para você investidor, porque você não vai ter problemas tanto em comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 27,85%. Analisando aqui o gráfico de cotação dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que esse fundo imobiliário ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 1.680. Ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, né? Uma taxa aí bem tranquila. E uma vacância de apenas 5%. Vacância se refere a algo que está vazio. No caso dos fundos imobiliários, se refere a uma sala vazia, um espaço vazio, a um imóvel vazio. E quanto maior for essa vacância, pior para você. Porque os fundos imobiliários de tijolos, eles dependem dos aluguéis para repassar essa renda aí para você investidor. Então, se não tem imóvel ali sendo alugado, não tem renda entrando e você não recebe aí os dividendos. Acima aí de 10% já é meio perigoso aí para você. Ele é um fundo imobiliário aí de tijolo, né, do setor aí de shopping, e o valor patrimonial dele está em 1 bilhão e 100 milhões de reais. E o último rendimento aí desse fundo imobiliário foi de 80 centavos por cota. A gente consegue analisar aqui nesse gráfico de comparação aqui do IFIX, né, com a rentabilidade aí do MOL 11,
que a partir ali de abril do ano passado, ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX. E a gente consegue analisar aqui os dividendos aqui do MOL 11. Ele teve aqui uma queda brusca, né, como a bolsa inteira teve lá em 2020, né, teve o fechamento aí dos shopping centers. Isso prejudicou bastante esse segmento aí de fundos imobiliários, mas depois ele veio se recuperando aqui ao longo do tempo. E a gente percebe aqui o dividend yield nos últimos 5 anos, né, ele só vem crescendo aqui a partir de 2020. E hoje os shopping centers, eles estão funcionando aí normalmente. Ele tem aí 13 imóveis no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E são todos esses shoppings que você pode analisar aqui na tela. O segundo fundo imobiliário aí quase de graça para você é o CPTS 11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 84,37, ou seja, com menos de R$100 você consegue comprar aí uma cota do CPTS 11. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 11,59%. O P sobre VP é de 0,93%. Ou seja, você vai comprar esse fundo imobiliário com 7% aí de desconto. A liquidez média diária desse FII está em 5 milhões, quase 6 milhões aí de reais. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 6,70%. Esse fundo imobiliário é um FII de papel, tá? A gente consegue analisar aqui o gráfico de cotação aqui desse fundo imobiliário. Ele teve aqui uma desvalorização a partir ali de outubro, novembro de 2022. Ele veio se recuperando aqui ao longo do tempo, mas nos últimos 6 meses ele vem se desvalorizando ali a partir de 18 de julho, mais ou menos. Ele tem aí uma taxa de administração de 1,05% sobre o patrimônio líquido. Como é um FII de papel, ele investe em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que nada mais são do que dívidas atreladas ao setor imobiliário. Portanto, não tem ali a métrica da vacância. E por ser um fundo de papel, ele é mais arriscado do que os fundos imobiliários de tijolos. A projeção aí da taxa Selic é que ela desça e traga aí a rentabilidade dos fundos imobiliários de papel um pouco para baixo. Então, apesar desses FIIs eles se desvalorizarem, eles provavelmente vão ser mais atrativos, né, do que outros ativos financeiros, justamente por causa da valorização aí do IFIX, né, da projeção de valorização aí do IFIX. E analisando aqui a rentabilidade do IFIX com o CPTS 11 nos últimos 5 anos, a gente vê que o CPTS 11 ele tá perdendo aí pro IFIX, porém ele tá crescendo aqui a sua cotação. E se você tivesse investido R$1.000 aí há 5 anos atrás nesse fundo imobiliário, você hoje teria R$ 1.177. Ele teve uma queda aí nos dividendos, né? Ele estava pagando aqui cerca de R$1, R$1,10. A partir aqui de novembro ele teve essa queda, né, pagando aí 37 centavos, mas depois ele se recuperou e o último aí provento foi de 88 centavos em julho de 2023. E aqui a gente analisa o histórico do dividend yield. Ele teve essa queda aqui no final do ano passado e agora está se recuperando. E o terceiro fundo imobiliário é o RBRR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação desse fundo imobiliário está em R$ 91,27. O seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 11,69% e ele está com o seu P sobre VP em 0,97. O que isso significa? Que você vai pagar aí 3% mais barato para comprar uma cota desse fundo imobiliário. Ele tem aí uma excelente liquidez média diária de 4 milhões de reais e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização aí de 5,78%. A gente consegue analisar aqui toda a cotação, o gráfico de cotação aqui desse fundo imobiliário. Ele caiu aqui em 2020, né, junto com a bolsa toda. E depois ele veio se recuperando aqui ao longo do tempo, né, já que é um fundo imobiliário de papel, né, com a Selic alta, esses fundos imobiliários eles tendem a ter uma rentabilidade
maior, mais elevada, mais atrativa. Porém, o risco também é maior. E se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$1.584 nesse fundo imobiliário. Ele é um fundo de papel que investe em CRIs, ele tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um valor patrimonial aí de 1,28 bilhão de reais e o último rendimento desse FII foi de 80 centavos. A gente percebe aqui que nos últimos 5 anos ele ultrapassou a rentabilidade do IFIX lá em maio de 2021 e desde então ele vem superando aí o IFIX. O dividend yield médio aí desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos é de 9,24%. E aqui a gente consegue analisar o histórico desse dividend yield nos últimos 5 anos. A gente vê que ele atingiu aqui a sua máxima lá em julho de 2022, depois ele caiu, se recuperou e agora ele está tendo um dividend yield menor. Agora um ponto de atenção, fundos imobiliários de papel, quando a Selic está elevada, eles entregam uma rentabilidade maior, justamente porque eles são indexados ali pelo CDI, pelo GPM, pelo IPCA, então por isso, quando a Selic se eleva, a rentabilidade desses FIIs de papel também se eleva. E o contrário também é verdadeiro. Quando a Selic cai, a rentabilidade desses fundos imobiliários também cai. Então, o que você deve analisar aqui? Que você deve diversificar o seu patrimônio para diluir esse risco. E FIIs de papel, eles são mais arriscados, justamente porque a taxa Selic está elevada, as coisas ficam mais salgadas. Geralmente as empresas, a economia em geral, sofre mais, né, quando a taxa Selic está elevada, porque a inflação está elevada. Esses FIIs, eles podem sofrer calotes financeiros, como é o caso lá do TORD 11, do DEVA 11, né, que são FIIs que apresentaram aí graves problemas com inadimplência nos CRIs. Porém, se não houver essa inadimplência, né, eles conseguem entregar aí uma rentabilidade maior do que os FIIs de tijolos. E como eu falei para você, com a queda da Selic, muito provavelmente, né, o IFIX vai se elevar, então vai trazer aí no combo inteiro, né, a rentabilidade desses fundos imobiliários para cima. E você investe em algum desses fundos imobiliários? Acredita aí na valorização aí do IFIX com a queda da Selic? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo de comparação entre o KNCR11 e o MXRF11. Qual será que é o melhor fundo imobiliário? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.